Pessoal do primeiro ano, aqui quem está falando é o professor Antônio. Bom, venho por meio deste vídeo trazer para vocês o conteúdo de função afim, que foi o último conteúdo que nós vimos, porém não conseguimos dar continuidade neste conteúdo. Tudo bem, galera? Eu espero que vocês gostem deste vídeo e aguardo ansiosamente o momento para nos reencontrarmos novamente. Um abraço, galera! Gente, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, olha, função polinomial do primeiro grau ou função afim. O que você vai ver aí? Ó? É toda função f de R em R. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que este primeiro conjunto aqui de R em R, olha só, este aqui vai ser o domínio da função, ou seja, o domínio vai ser um número real, certo? E aqui é o contradomínio e a imagem vão estar aqui dentro desse último conjunto aqui, ok? Então você tem o domínio real e o contradomínio e a imagem também como números reais. A forma escrita é esta bem aqui, ó, tá? Y é igual a ax mais b. Na realidade, isso aqui é a expressão que determina a função do primeiro grau, tudo bem? É a lei de formação que eu costumo dizer. Ou você pode escrever dessa maneira, f de x igual a ax mais b. É claro, temos que ressaltar o seguinte, com o a diferente de zero, porque se esta parcela aqui for igual a zero, que o a está multiplicando o x. Então, se esse aqui for zero, quando eu multiplicar por x, vai dar zero, ou seja, esta parcela aqui vai desaparecer, tá? E vai ficar apenas o coeficiente b aqui nesse caso, que é esse número aqui, tudo bem? Continuando. Aqui eu botei para vocês uma representação geral aqui, olha, e coloquei também os nomes de alguns dos componentes aqui da função, tá? Esse a e esse b aqui, eles são números reais, tá? Eles pertencem ao conjunto dos números reais, só que na função eles têm alguns nomes específicos. Olha só, o a, que é esse valor que está atrelado ao x, ele é chamado de coeficiente angular ou simplesmente de taxa de variação. E o b aqui, esse coeficiente independente, ele vai ser chamado de coeficiente linear, ok? Na função, este valor aqui sempre vai ser uma parte que é fixa, tá? Esse valor sempre vai ser fixo aqui na função. Tudo bom? Bom, um exemplo aqui para a gente delimitar ou determinar esses dois coeficientes aqui, olha só. É nesta função afim aqui, olha, y é igual a menos 2x mais 3. O que nós notamos aí? Olha? Que a parte que está atrelada ao x, ele é o coeficiente angular, certo? É o azinho lá da expressão anterior. Ou seja, o a é igual a menos 2, ou seja, o coeficiente angular desta função é menos 2. Já o coeficiente linear é igual a 3, tudo bem? Então, coeficiente angular está sempre atrelado ao x, coeficiente linear é sempre aquele valor fixo, valor independente. Depois disso, a gente tem que saber fazer o seguinte cálculo aqui na função, que é o valor numérico. Ou seja, na realidade, o que nós temos aí? Quando a gente pega este número aqui, o x, que é a parte variável aqui da função, e substitui ele por algum outro valor, seja um número real qualquer, certo? Através de uma substituição do x aqui por um valor qualquer, você vai ter a função um valor numérico, ou seja, se você atribuir um valor para x, você vai ter uma imagem aqui, ok? Em f de x. Funciona mais ou menos assim, olha, botei bem aqui, dada a função afim, f de x igual a 3x mais 1, vírgula, calcule, aqui no áudio eu botei assim, olha, f de 2, calcule o f de 2, ou seja, aqui dentro, se eu fosse ver aqui, olha, na função é f de x, e aqui está f de 2, ou seja, o x aqui vai ser substituído pelo número 2. F de menos 5, vou substituir no lugar do x o menos 5. E f de 0 aqui, no caso, eu vou substituir o valor de x por 0, que vai ficar mais ou menos assim, olha. Vou pegar aqui o item A. Tá aqui, olha, f de x é igual a 3x mais 1
o que eu vou fazer aqui? Para calcular o f de 2, eu tenho que fazer x igual a 2. Ou seja, onde tiver x aqui, eu coloco o número 2. Então, olha aí, f de x agora vai virar f de 2. No lugar do x, eu botei o número 2. E aqui esse 3, que na realidade o 3x, olha, ele está multiplicando o x. Então, no lugar do x, eu ponho 2, então vai ficar 3 vezes 2 mais esse 1 aqui que fica fixo, né? Bom, fazendo esse cálculo, primeiro eu faço a multiplicação, 3 vezes 2 que dá 6, mais 1, logo o f de 2 é 6 com mais 1, que vai dar igual a 7. Então, esse é o valor numérico. Acabei de calcular o f de 2 aplicado aqui na função 3x mais 1. Item B. Bem aqui, olha como é que eu faço. Para calcular o f de menos 5, então no lugar do x eu coloco quem? Menos 5. Por isso eu botei aqui x igual a menos 5. Muito bem, o que você vai fazer agora? Você vai colocar no lugar do x o menos 5. Portanto, olha, f de x vai virar f de menos 5. 3x, ou seja, 3 vezes x, vai ficar 3 vezes menos 5. Coloca aqui no parênteses. Mais o 1, que é a parte fixa. Bom, fazendo essa continha aqui, olha, mais com menos dá menos. 3 vezes 5, 15. Então, resultado menos 15 com mais esse 1 aqui, ó. Logo, f de menos 5, bora fazendo a continha aqui, olha. Menos 15 com mais 1, conserva o sinal do maior em módulo, menos, e subtrai os valores absolutos. Então, vai ficar 15 menos 4, desculpa, 15 menos 1, 14. Aí foi calculado, então, o f de menos 5. Agora, o item C, olha, para x igual a 0. Né? Você vai calcular o f de 0. Então, no lugar do x, eu ponho 0. Então, aqui no lugar do x, fica 0. Então, vai ficar aqui 3 vezes 0, que é 0. Com mais 1, vai ficar o próprio 1. Logo, f de 0 é igual a 1. Muito bem, gente. Próximo passo. Como calcular a raiz ou zero da função? Afim, no caso aqui, né? Olha, a raiz ou zero da função, afim, está aqui a função. Olha, a y é igual a x mais b, sempre relembrando, olha, a diferente de zero. O valor de x pertencente aos reais, tal que y seja igual a zero, olha, ou o f de x seja igual a zero. Olha, então para você calcular a raiz, você tem que fazer a função ficar igual a zero. Por isso que vem a palavrinha aqui, olha, zero da função. Então, raiz ou zero da função. Como é que você faz para calcular? Você tem que encontrar o valor de x. Para que isso aconteça, você tem que fazer a função, ou seja, o y ou f de x ficar igual a zero. Daí você consegue calcular esse resultado aí. Exemplo disso. Aqui, olha, qual é a raiz da função y igual a 2x menos 6? Bom, para calcular então a raiz, eu tenho que calcular o valor de x. Isso só vai acontecer se eu fizer o y igual a zero. Como tudo isso daqui é igual a y, então eu vou pegar essa expressão 2x menos 6 e igualar ao número zero. Logo, isso vira uma equação do primeiro grau também aqui. Então, vou passar o 6 aqui para o outro lado da igualdade. Como aqui era negativo, ele passou positivo, ou seja, somando. Estava subtraindo, passa somando. E aqui ficou 2x. Como esse 2 está multiplicando aqui, eu passo ele para o outro lado, dividindo. Logo vai ficar 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, o x aqui, olha, igual a 3, vai ser a raiz dessa função aí. Tudo bem? Se você quiser fazer um teste, você faz isso aqui, olha. Y é igual a 2, que multiplica ao x, menos 6. Olha. Como o valor do x é 3, eu venho e coloco o valor bem aqui, ó, 2 vezes o x, que agora é 3, menos 6. Fazendo essa continha aqui vai dar 6, menos 6, que vai dar igual a 0. Então aqui que foi a condição inicial para que nós encontrássemos o valor da raiz. Tá? Vamos fazer aqui mais um exemplo. Calcule o zero da função f de x igual a 5x mais 35. O que a gente percebe aqui? Ó? Então nós vamos fazer o f de x ficar igual a zero para encontrar o valor de x, que é a raiz da função. Então, tudo isto aqui vai ficar igual a zero.
Então fica assim, ó, 5x mais 35 é igual a zero. Resolvendo essa continha, eu vou passar o 35, que está positivo, lá para o outro lado. Né? Então ele vai passar de mais, ele passa subtraindo, né? Menos. Logo ficou 5x igual a menos 35. Como aqui está multiplicando, olha, 5 está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar menos 35 dividido por 5. Fazendo essa continha aqui vai dar menos 7. Logo nós acabamos de calcular esta raiz, aliás, esta raiz que é o zero também da função do primeiro grau, aí no caso, ou a função afim. Tudo bem, gente? Então, depois desses conceitos aqui trabalhados, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês na página 200 e... Deixa eu ver aqui rapidinho. Gente, desculpa o equívoco, mas a página que eu gostaria que vocês tentassem resolver do livro de vocês é a página 541 e a 542, tudo bem? Lá, nessas duas páginas, com o que eu já mostrei aqui para vocês, tenho certeza que vocês serão capazes de fazer essas duas páginas. Na realidade, só é na página 541, tem duas questões apenas para vocês resolverem. Já na 542, vocês têm lá 5 questões para vocês resolverem, tudo bem? Então fica um forte abraço do professor Antônio e possivelmente ainda vou fazer mais alguns vídeos aí para dar continuidade nesse conteúdo para vocês. Eu creio que ainda essa semana eu ainda faça um outro material desse para vocês, tudo bem, gente? Forte abraço para vocês.